Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Em nossa aula, relembraremos dois assuntos já trabalhados, que são matéria de jornal e biografia. Além disso, conversar sobre o nosso último conteúdo, que foi derivação por sufixação. Então, prepare seu material para fazer as anotações necessárias e me acompanhem em mais uma aula. Em nossa última aula, lemos um material que apresentava alguns instrumentos musicais. Estão lembrados? Nessa aula, vamos conversar sobre alguns músicos que ficaram conhecidos pelo seu talento e pelas composições que nos deixaram. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles? Esse texto que tenho aqui está lá no material didático de vocês e trata-se de uma matéria de jornal que recebe o título de Sons Levam a Novos Talentos. Observem aqui em cima que eu vou destacar para vocês. Muito bem. Essa matéria de jornal, ela foi publicada na Folha de São Paulo. Olha aí de novo para cima que você já vai ver aonde que está destacado. Essa matéria, ela traz informações sobre a vida de alguns músicos. Você lembra como chamamos os gêneros textuais que trazem informações sobre a vida de uma pessoa escrito por outra pessoa? Exatamente, biografia. A biografia é o texto que traz informações sobre a vida de uma pessoa escrito por outra. Já os textos em que a pessoa escreve informações sobre a sua própria vida, chama-se autobiografia. Nessa matéria de jornal, temos biografias de alguns músicos. Vamos ver que músicos são esses? Então, nós temos aí do Johann Sebastian Bach, também conhecido como Bach. Temos do Wolfgang Amadeus Mozart, conhecido como Mozart. Ludwig van Beethoven, o famosíssimo Beethoven. William Richard Wagner, também conhecido como Wagner. E o nosso compositor russo, Igor Feodorovich Stravinsky, conhecido como Stravinsky. Mas nós vamos falar de dois deles, então me acompanhem aí. Muito bem. O primeiro deles que nós vamos falar é o Wagner, compositor e regente alemão que revolucionou a ópera no século passado. Ele nasceu em Leipzig. Casado, mudou-se para Paris, onde viveu por 3 anos, em relativa pobreza, tentando montar 2 de suas óperas, que obtiveram êxito mais tarde na Alemanha, levando Wagner a tornar-se regente do Teatro Lírico de Dresden. Foi expulso de seu país e mudou-se para Zurique, onde começou as opereadas na mitologia germânica, O Anel dos Nibelungos, que levaram 25 anos para ser concluídas. Antes de fazermos a leitura da biografia de outro músico, queria relembrar com vocês algumas coisinhas a respeito do processo de formação de palavras por derivação. Vocês lembram que são palavras primitivas? Não? Lembram? Então me acompanhem aí. Muito bem. Então nós chamamos de palavra primitiva a palavra que serve de base para a formação de outras palavras. Olha aí um exemplo que eu trouxe para vocês. Estão lembrados? Nós já falamos sobre esse exemplo. Então, mar é uma palavra primitiva. Em língua portuguesa, as palavras podem ser formadas de diversas maneiras, entre elas a derivação. Vamos lembrar algumas palavras derivadas de mar? Nós temos maresia e maré. Lembrando que essas palavras, elas foram formadas a partir do acréscimo de sufixos, que são elementos acrescentados depois da palavra. Muito bem, lembraram aí que nós já tivemos essa conversa anteriormente? Então, todo o processo onde eu acrescento um elemento ao final da palavra, eu chamo de derivação. Derivação
por sufixação ou apenas sufixação. Então, vamos ver alguns exemplos que eu encontrei no texto que acabamos de ler. Então, olha só as palavras que eu encontrei. A primeira delas foi pobreza. Pobreza é uma palavra formada por sufixação. Por quê? Porque eu acrescentei ao final da palavra pobre o sufixo esa, como a gente vai ver agora. Então, eu fiz pobre mais esa. Outro exemplo que eu encontrei é esse daqui. Baseadas. Baseadas é formada pela palavra primitiva base mais o sufixo adas. E tem mais uma ainda. Nós temos mitologia. A palavra mitologia, ela é derivada por sufixação, porque eu tenho mito, que é a palavra primitiva, mais logia. Então, vejam como nós temos muitas palavras formadas aí a partir da sufixação. Agora, vamos ler a biografia do Stravinsky. Muito bem. Stravinsky, compositor russo, naturalizado americano em 1945. É uma das figuras fundamentais da música deste século. Suas primeiras influências foram as canções populares russas. Embora o pai fizesse parte da Ópera de São Petersburgo, seus pais o incentivaram a estudar direito. Isso lhe proporcionou conhecer o mestre que influenciou suas primeiras obras, Rimsky-Korsakov. Os nomes difíceis, né, gente? Suas obras-primas do ciclo russo, Petrunca e a Sagração da Primavera, são marcos essenciais da música moderna. Vamos analisar agora algumas palavras que foram formadas pelo processo de derivação, ou seja, palavras que foram formadas por derivação a partir do acréscimo de um sufixo. A primeira palavra que eu encontrei é essa que eu vou mostrar agora para vocês. Naturalizado. Naturalizado é uma palavra originária de natural mais o isado, ou seja, uma palavra primitiva mais um sufixo. Então, outra palavra que eu encontrei foi fundamentais. Vou marcar aí para vocês verem aonde que ela está. Aqui, ó, que é formada por fundamento mais o ais, que seria o sufixo. Agora que relembramos a formação de palavras pela sufixação, ou seja, o acréscimo de um elemento no final da palavra, vamos retomar algumas informações sobre os nossos dois músicos. Vou precisar da ajuda de vocês para completar as informações. Vamos lá? Muito bem, vamos completar as informações então. Que gênero musical o Wagner revolucionou no século XIX? Quem é que lembra aí? Qual será? Ah, eu estou ouvindo. Muito bem, foi a ópera. E o que levou a tornar-se regente do Teatro Lírico de Dresden? Quem é que lembra dessa informação? Olha aí rapidinho o seu material. Ok, encontraram aí duas de suas óperas que tiveram êxito na Alemanha. E agora vamos falar do Stravinsky. Ele é considerado uma das figuras fundamentais do século XX. Quais foram suas primeiras influências? Procura aí no material didático de vocês. Quem é que lembra? Alguém conseguiu lembrar? Como? Ah, muito bem. Vamos colocar aqui então. As canções populares russas. Muito bom, galera. Mais uma aí para vocês. Além da música, o que mais ele estudou por influência dos pais? Ah, essa tá muito fácil. Quem é que lembra o que ele estudou? Ele estudou, foi, isso mesmo. Ele estudou direito. E agora vamos para a nossa última questão. Quem foi o mestre que o influenciou em suas primeiras obras?
Ai, tem um nome muito difícil. Vamos ver se vocês lembram. Pesquisem aí. Qual é o nome? Muito bem, é o Rimsky-Korsakov. Uau, nome super difícil, né, gente? E aí, vocês gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre esses músicos? Eu adorei! Agora fica uma dica aí para vocês. Dá uma lidinha nos outros que nós não vimos na aula. Vocês podem olhar aí no material didático de vocês. Vão lá na internet, consultem uma música desses grandes músicos. Tenho certeza que você vai gostar de alguma delas. Pessoal, nós chegamos ao final de mais uma aula. Mas não tem problema, que logo, logo a gente volta a conversar, porque nós temos a atividade. Então, olhem na descrição do vídeo e façam a atividade com muito carinho, capricho e atenção. E não esqueçam, consultem o material didático de vocês. Troquem ideia com as pessoas da casa de vocês, que será um momento bastante agradável para a realização da atividade. Então, um grande beijo e espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!